Irmãos queridos, nós vamos agora abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, Filipenses capítulo 2. Nós temos feito a exposição desta carta, deste livro da Palavra do Senhor. Já estamos há alguns domingos expondo este pequeno livro, esta carta curta, mas tão preciosa, tão profunda. E nós estamos no capítulo 2. Hoje nós vamos considerar a partir do verso de número 19 até o final do capítulo. Filipenses 2, a partir do verso de número 19. Peço que os irmãos acompanhem com atenção a leitura da palavra do Senhor, que nos diz assim: espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícias de vocês. Porque não tenho ninguém com este mesmo sentimento e que se preocupe tão sinceramente por vocês. Todos os outros buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como um filho trabalha ao lado do Pai. Portanto, este é quem espero enviar, tão logo eu saiba como vai ficar a minha situação. Mas confio no Senhor que também eu mesmo, em breve, irei até aí. No entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão cooperador e companheiro de lutas, e da parte de vocês, mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Ele tinha muita saudade de todos vocês, estava angustiado, porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. De fato, adoeceu, estava à beira da morte. Mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo para que, vendo-o novamente, vocês fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. Recebam-no, pois, no Senhor com toda alegria e honrem sempre os que são como ele, porque, por causa da obra de Cristo, ele quase morreu, arriscando a própria vida para suprir ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos mais uma vez orar. Pai bendito, nós acabamos de cantar que a tua voz, ela que aquece o nosso coração, a nossa vida, ela que molda a nossa vida, o nosso coração, e que assim seja agora, através da pregação da tua palavra. Fala, Senhor, ao coração dos pequeninos, das crianças, dos jovens, adolescentes, adultos, daqueles que aqui estão e daqueles que acompanham a transmissão, através da transmissão. Fala ao nosso coração, inclina o nosso coração para amar somente ao Senhor e para amar na prática o nosso semelhante. Pedimos estas bênçãos no nome daquele que amou a ponto de dar a própria vida por nós, Jesus Cristo. Amém. Queridos, nós somos chamados de cristãos. Se você é um cristão, você é identificado como cristão. A palavra cristão tem como significado um pequeno Cristo. A ideia é de um imitador de Cristo. E nós, de fato, como cristãos, somos aqueles que são discípulos de Cristo. Aqueles que pertencem a Cristo, aqueles que servem a Cristo, aqueles que têm a Cristo como Senhor, aqueles que obedecem a Cristo. Um cristão, um discípulo de Jesus. E como discípulo de Jesus nós devemos ser parecidos com Ele. Agora, talvez eu não sei, crianças, como vocês podem imaginar, né? As crianças às vezes têm nos seus materiais imagens representando a Jesus. E é complicado isso porque como era Jesus, ninguém sabe. E ficou, né, no imaginário popular a figura de alguém com cabelos longos e barba. E por causa de um filme lá do Franco Zeffirelli, eu acho que um filme da década de 70 sobre Jesus, que o autor era alguém de pele clara, olhos claros. Então ficou no imaginário das pessoas a figura de Jesus, alguém assim. Mas sabe, ninguém sabe como Jesus era fisicamente. Como Jesus era. Muito provavelmente não era essa figura que é pintada por aí, de pele clara e olhos claros, muito provavelmente não. Isso não é o mais importante. Um dia nós veremos, nós cremos, mas
mais importante é como Jesus agia, como Jesus era, não fisicamente, mas como era o caráter de Jesus. Porque crianças, quando é falado sobre sermos imitadores de Jesus, é sobre como Jesus agia, o caráter de Jesus, o coração de Jesus. E não somente crianças, todos nós aqui, adultos também, nós precisamos ser parecidos com Jesus. Nós precisamos agir como Jesus. E o texto que nós acabamos de ler, Paulo está citando alguns exemplos de imitadores de Jesus. Ele vai falar sobre o exemplo dele mesmo, ele vai falar sobre Timóteo, o imitador de Jesus, e sobre Epafrodito. 3 homens que imitaram a Jesus. E nós veremos aqui, como acabamos de ler, que foram pessoas que imitaram a Jesus no amor, no serviço, num amor sacrificial. E é por isso, irmãos, que nós somos convocados pelo Senhor através da sua palavra para sermos imitadores de Jesus, amando e servindo como Jesus. O tema da mensagem desta manhã é imitadores de Jesus. E o resumo da mensagem desta manhã é: como imitadores de Jesus, nós devemos amar e servir sacrificialmente como Jesus. Olhemos aqui, queridos, os exemplos que Paulo nos oferece de imitadores de Jesus. Ele começa o verso 19 dizendo: espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícias de vocês. Irmãos, nós temos olhado para esta carta, e os irmãos que estão acompanhando desde a primeira mensagem, já sabem que Paulo escreveu esta carta quando ele estava preso. Muito provavelmente Paulo estava em Roma. Paulo havia estado na cidade de Filipos, que é a atual Grécia, né? Paulo tinha estado cerca de 10, 11 anos antes em Filipos. Ali ele havia fundado uma igreja, ali ele havia estabelecido relacionamentos, ali ele havia pastoreado algumas pessoas, gente que começou a aprender de Cristo e que estava andando conforme Jesus. Passam-se os anos, Paulo vai pelo mundo pregando o Evangelho, passa por várias cidades pregando o Evangelho, até que ele chega em Roma e ali ele é encarcerado, ele é preso. Paulo está em Roma, mas ele saiu de Filipos, mas ele carrega aqueles irmãos no coração. Ele tem preocupação com aqueles irmãos, e Paulo recebe um suprimento, recebe um presente, recebe uma oferta daqueles irmãos, através de um homem chamado Epafrodito. Sai lá de Filipos, viaja mais de 1000 quilômetros e vai até Paulo em Roma para dar a ele uma oferta. E Paulo recebe aquela oferta, ele fica muito feliz. Ele está lá com Timóteo, seu companheiro, né, de fé, seu companheiro nas lutas. E Paulo então recebe notícias daqueles irmãos de Filipos. E Paulo, através de Epafrodito, envia esta carta para os irmãos lá em Filipos, orientando aqueles irmãos, porque Paulo recebe boas notícias. Paulo fica sabendo que aqueles irmãos estão firmes em Cristo, estão servindo ao Senhor, mas Paulo fica sabendo de alguns problemas. Aliás, irmãos, que igreja não tem problemas? A igreja é formada por pessoas pecadoras. Toda igreja tem suas lutas, desafios, toda igreja tem seus problemas, porque conquanto o cabeça da igreja, que é Cristo, seja perfeito, nós, o corpo de Cristo, não somos perfeitos. E Paulo, então, diante de algumas notícias que ele fica sabendo dos irmãos filipenses, ele vai corrigir, vai exortar, vai ensinar aqueles irmãos, traz lições preciosas, lições que têm servido para nós, porque esta carta, irmãos, não se enganem, não foi apenas para aqueles nossos irmãos dos dias de Paulo lá de Filipos, mas para nós, primeira igreja presbiteriana de Santos hoje. E Paulo tem ensinado ele está tratando sobre ter o mesmo modo de pensar de Jesus. Olhe comigo o verso 5, porque o que Paulo fala a partir do verso 19 está ligado ao que ele falou antes. No verso de número 5 ele diz: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. O mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, o mesmo caráter de Cristo, o mesmo coração de Cristo, a mesma forma de viver de Cristo. É disso que Paulo está falando. Paulo está exortando aqueles nossos irmãos e a nós hoje. Deus está nos exortando hoje a sermos parecidos com Jesus. E então, irmãos, ele vai falar: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. A Nova Versão Transformadora traduziu assim o versículo 5: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Por isso que ele escreveu anteriormente os versículos 1 a 4.
Ele diz assim: portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito, se há profundo afeto de sentimento de compaixão, e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Paulo complementa, ele diz no verso 3, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmos, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Percebem, irmãos, a profundidade disso? Paulo está falando, vocês precisam viver em humildade, precisam viver buscando, não vivendo de forma egoísta. Porque como é que vive o egoísta? O egoísta só pensa em si mesmo, ou pensa nele em primeiro lugar. O melhor tem que ser para ele. A maior necessidade é a dele. Se sobrar para o outro, tudo bem. Mas ele é o mais importante, ele é o centro de tudo. Assim vive o egoísta, o orgulhoso que tem a mente de Senhor. Mas Paulo começa o capítulo 2, como nós já vimos, dizendo, os cristãos não são assim. Os cristãos vivem considerando o outro em primeiro lugar. E é por isso que aí vem o verso 5, ele vai dizer, assim como Cristo. Para isso vocês precisam viver como Cristo. E a partir do verso 19, Paulo vai oferecer, como eu disse, 3 exemplos de gente que pensa como Cristo, gente que viveu como Cristo, que agiu como Cristo. E o primeiro exemplo é o dele mesmo. Percebam no verso 19, ele diz, espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo o mais breve possível. Os que são de Cristo devem ter o mesmo modo de pensar de Cristo, e Paulo, depois de dizer que não devemos fazer nada por interesse pessoal, ele vai falar sobre agir de forma de Cristo. Ele vai falar de enviar Timóteo. Agora pense comigo, irmãos, por que que Paulo está falando em enviar Timóteo? Será que Paulo não precisava de Timóteo? É claro que precisava. Paulo precisava bastante de Timóteo. No domingo passado nós vimos que precisamos nos desenvolver em santidade para sermos parecidos com Cristo. E devemos pensar e agir como nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo está mostrando que ele agia assim. Porque se Paulo fosse pensar, colocar o seu interesse pessoal, ou seus interesses, suas necessidades em primeiro lugar, ele não enviaria Timóteo de jeito nenhum, e nem mesmo Epafrodito. Paulo ia ficar com todos eles ali. Paulo estava disposto a dar a sua vida como libação, como sacrifício, como nós vimos no domingo passado. Olha aí o verso de número 17, ele diz assim no verso 17, eu até não falei muito dos versos 17 e 18, que eu queria deixar para hoje. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre os sacrifícios e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Ou seja, a sua vida como libação, a ideia de libação é um sacrifício. No Antigo Testamento, as ofertas de libação eram ofertas através de azeite, através de vinho. O sacrifício estava ali e então o sacerdote pegava o azeite ou pegava o vinho e derramava o azeite ou o vinho sobre o sacrifício. Paulo está dizendo assim, ainda que a minha vida sirva como oferta, ainda que o meu sangue seja derramado por amor a vocês. E mais uma vez, não que Paulo esteja falando de um sacrifício como o de Jesus. E fique bem claro, somente Jesus ofereceu o sacrifício por nós e nós não precisamos do sacrifício de mais ninguém. Paulo está falando de um sacrifício em termos de serviço, em termos de sermos bênção na vida dos outros. Paulo está falando, a minha vida está à disposição. Paulo viu os crentes de Filipos como um altar de sacrifício, onde a vida e o serviço deles era como um tipo de oferta a Deus. E sobre esse altar de sacrifício, ele viu o seu sangue, que seria em breve derramado como uma oferta de libação, como diz um comentarista bíblico. Então percebam, irmãos, que esta é a ideia. Alguém que está disposto a se sacrificar em favor dos irmãos, para o crescimento espiritual dos irmãos, não para a salvação dos irmãos, porque Cristo já fez isso, mas alguém que está disposto a servir de bênção na vida dos irmãos. Eu fico pensando, será, irmãos, que nós temos essa mesma disposição? A mesma disposição de Paulo, de entregar a sua vida para que os seus irmãos pudessem crescer espiritualmente, pudessem ser mais desenvolvidos. Olhem só o verso de número 18, Paulo diz assim,
verso anterior, né? Assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. William Hendriksen, um comentarista bíblico, ele diz assim: o derramamento de sangue de Paulo é motivo de alegria para ele, sempre que seja considerado como uma libação que coroará a oferenda sacrificial apresentada pelos filipenses. Ou seja, a ideia é: a minha vida está à disposição de vocês. Eu estou disposto a me sacrificar para o bem espiritual de vocês, assim como Cristo. Nos versículos 3 e 4 nós lemos que Paulo escreve, vejam novamente, ele diz assim: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente seus próprios interesses, mas também os dos outros. E ele demonstrou isso de forma prática, porque no verso 19 nós vemos ele dizendo de enviar Timóteo. Irmãos queridos, mais uma vez, se Paulo fosse egoísta, se Paulo estivesse pensando apenas nos próprios interesses, ele diria: Timóteo vai ficar aqui comigo. Eu preciso mais de Timóteo do que vocês. Vocês estão livres, eu estou preso. Vocês podem trabalhar e para conseguir coisas. Eu não posso sair daqui da prisão e trabalhar. Eu dependo de Timóteo, eu preciso de Timóteo. Mas Paulo, meus irmãos, não de forma egoísta, mas de forma amorosa, ele entende que Timóteo seria útil para aqueles irmãos, e ainda que Timóteo fosse extremamente útil, Paulo diz: espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícias de vocês. Como eu disse, Timóteo certamente era muito útil na vida de Paulo. Ter ele próximo era motivo de bênção, pois ele era um grande auxiliador, uma bênção, um companheiro. Olha o que ele diz no verso de número 22: quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu ao evangelho junto comigo, como um filho trabalha ao lado do pai. Ou seja, verso 23, portanto, este é quem espero enviar. Timóteo era muito útil para a vida de Paulo, mas Paulo não era egoísta. Quantas vezes, irmãos, somos egoístas? Egoístas dentro de casa, egoístas no trabalho, egoístas na igreja, queremos o melhor para nós, não abrimos mão. Nós precisamos olhar ao redor. E a semelhança do que Paulo escreve nos versos 3 e 4, a semelhança do que Paulo escreve sobre Cristo, a partir do verso de número 6, que se esvaziou, que se humilhou, que deu a própria vida por nós, que não buscou os próprios interesses, mas buscou os nossos interesses. A semelhança de Paulo que envia Timóteo, decidido a enviar Timóteo aos filipenses, nós devemos agir de forma altruísta, de forma abençoadora, de forma amorosa, buscando não acima de tudo os nossos próprios interesses, mas os do outro. É difícil, não é? Crianças em casa, como é que funciona? Aqueles de vocês que têm irmãos, vocês agem assim com o irmãozinho de vocês? Às vezes a gente busca, em primeiro lugar, o melhor para nós, não é? E adultos, nós também não falhamos assim também. Adolescentes, jovens, quantas vezes nós buscamos apenas ou colocamos em primeiro lugar os nossos próprios interesses? Mas no reino de Deus não deve ser assim. Na vida do cristão não deve ser assim. Se Paulo fosse egoísta, teria mantido Timóteo com ele. Além de Timóteo, Paulo demonstra amor altruísta, decidindo enviar Epafrodito. Olha o que diz o verso de número 25. No entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e da parte de vocês mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Mesma coisa. A ida de Epafrodito até Roma, até Paulo, foi uma grande bênção para a vida de Paulo, não somente porque Epafrodito levou a Paulo as ofertas enviadas pelos filipenses, mas a presença de Epafrodito, a presença física, o ânimo que certamente trouxe para Paulo, a presença de Epafrodito, foi uma grande bênção para a vida dele. E ainda assim, Paulo estava resolvido a enviar de volta Epafrodito, para que Epafrodito pudesse levar esta carta para aqueles irmãos. Se Paulo fosse egoísta, nós não teríamos essa carta hoje, porque Paulo teria ficado com Timóteo, teria ficado com Epafrodito lá com ele, porque eles eram extremamente úteis para a vida de Paulo, extremamente encorajadores para a vida de Paulo, e nós não teríamos esta carta certamente. Mas Paulo não foi egoísta. Longe de proceder de forma egoística, procurando manter perto de si o maior contingente possível de amigos, Paulo enviou, por exemplo,
Tíquico a Éfeso, Paulo enviou Crescente à Galácia, Tito à Dalmácia. Basta olhar lá 2 Timóteo 4, e Paulo resolve enviar Timóteo e Epafrodito aos filipenses. Este então, queridos, é um grande exemplo. Aliás, é um exemplo, o grande exemplo é o de Cristo, mas é um exemplo do que significa ser cristão. É não colocar os nossos interesses em primeiro lugar, mas olhar para o próximo. Paulo pretende enviar o melhor colaborador que dispõe, Timóteo, e um companheiro tão útil e amoroso, Epafrodito, aos filipenses. Paulo, exemplo de alguém que tem o mesmo modo de pensar de Cristo, a mesma atitude demonstrada por Cristo, conforme nós vimos no verso de número 5. Mas há um outro exemplo citado por Paulo. Paulo dá o exemplo de si mesmo, mas Paulo dá o exemplo também de Timóteo. Olhem comigo, a partir do versículo de número 20. Porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento e que se preocupe tão sinceramente por vocês. De quem Paulo está falando aqui? Está falando de Timóteo. Ele diz no verso 19, eu estou disposto a enviar Timóteo para vocês, porque eu não tenho ninguém que se importe tanto com vocês quanto Timóteo. Percebam, irmãos, Timóteo era alguém que, a despeito das próprias necessidades, a despeito dos seus planos pessoais, Timóteo era alguém que era preocupado com os irmãos filipenses. Timóteo era de origem lá de Filipos, ele era filho na fé de Paulo. Quando você lê 1 Timóteo, capítulo 1, verso 2, Paulo se refere a Timóteo dessa forma, como um filho na fé, um cooperador de Paulo, Romanos 16, 21, um mensageiro às igrejas. Basta você olhar aqui o verso 19, ele esteve preso com Paulo em Roma, ou seja, ele fez companhia a Paulo. Quando nós olhamos aqui o capítulo 1 de Filipenses, se vocês observarem aí, Filipenses capítulo 1, o versículo 1, ele começa dizendo: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Paulo e Timóteo. Por que Paulo diz Paulo e Timóteo? Porque Timóteo estava com ele ali naquela prisão. Muito provavelmente foi Timóteo quem escreveu, enquanto Paulo ditou, foi Timóteo quem escreveu esta carta para Paulo. Então, irmãos, Timóteo era um companheiro de Paulo, alguém muito útil, mas Timóteo, queridos, como diz o texto, ele se importava muito com os filipenses. Ele tinha um caráter provado, como diz o verso 22, e ele cuidava dos interesses de Cristo. Olha o que diz o verso de número 21. Todos os outros buscam seus próprios interesses, e não os de Jesus Cristo. Eu aprendo com isso, irmãos, e espero que os irmãos aprendam, que quando nós buscamos os interesses do nosso próximo, os interesses do nosso irmão, nós estamos por amor, nós estamos, ao olhar as necessidades dos nossos irmãos, isto é buscar os interesses de Cristo. O texto que me chama a atenção também é quando Jesus diz assim: eu estive preso e vocês me visitaram, eu estive com sede e vocês me deram de beber, eu estive com fome e vocês me deram de comer. Quando o Senhor, eles perguntam, nós o vimos preso e nós fomos visitá-lo, com fome e demos-lhe de comer, com sede e demos-lhe de beber. Jesus diz: quando vocês fizeram isso a um dos pequeninos, quando vocês fizeram para o próximo, quando vocês ajudaram um irmão. Então, queridos, buscar o interesse dos nossos irmãos, ver a necessidade dos nossos irmãos e, em amor sacrificial, ter disposição de dar o que nós temos, o que nós somos, do nosso tempo, dos nossos bens, da nossa vida, para os nossos irmãos, buscando o interesse deles no lugar do nosso, é buscar os interesses de Cristo. Então Paulo está dizendo: eu não tenho ninguém melhor do que Timóteo que se preocupa com vocês. Timóteo demonstra, queridos, verdadeira preocupação, verdadeiro amor. E Timóteo não vai dizer assim, Paulo não fala assim: mas eu vou ver com Timóteo se ele quer ir. Porque não tinha isso. Certamente Timóteo, para Paulo escrever isso, é porque Timóteo tinha total disposição para sair de Roma e fazer uma viagem de cerca de 1.300 quilômetros até Filipos, para ser bênção na vida dos filipenses. Timóteo vive de forma altruísta, pois o centro da sua atenção não está em si mesmo, mas na igreja de Deus. É por isso que ele diz no verso de número 20, que ele se preocupava.
Timóteo aprendeu o princípio ensinado por Paulo de buscar os interesses dos outros. Verso 4. Timóteo aprendeu o maior exemplo que é Cristo, que poderia ter ficado na própria glória como Deus, mas deixou a sua glória e veio a este mundo e assumiu a forma de servo, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Irmãos, isso é ser imitador de Cristo. Nós vemos aqui Paulo imitando a Cristo, nós vemos Timóteo imitando a Cristo. E você é um imitador de Cristo? Você de fato pode ser chamado de cristão, um pequeno Cristo? Você é alguém que através da sua vida vive este amor altruísta, este amor abnegado, este amor na prática, este amor que leva a buscar o interesse dos outros e de viver, de se preocupar, como diz aqui o verso de número 20, uma preocupação genuína, não como os demais, que só pensam em si mesmos, como diz Paulo aqui também no verso de número 21, os que buscam seus próprios interesses. Os que buscam seus próprios interesses. Mas Paulo continua, e queridos, nós temos um terceiro exemplo aqui. Paulo dá o exemplo dele mesmo, Paulo dá o exemplo de Timóteo, e Paulo cita o exemplo de um outro homem, que tem um nome um pouco diferente, não é? Epafrodito. Epafrodito. Vejam comigo, a partir aí do verso de número 25, ele diz assim: no entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e da parte de vocês, mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Percebam, irmãos, que há mais um exemplo aqui de imitador de Cristo. Um homem chamado Epafrodito. Epafrodito que saiu lá de Filipos, viajou cerca de 1.300 quilômetros, e eu não tenho ideia, irmãos, do que seja uma viagem de 1.300 quilômetros, um lombo de um animal, pegando um navio, muitos quilômetros, aquele homem deve ter viajado a pé, muitos quilômetros, em estrada, que nós não como as que nós temos hoje. Hoje você vai fazer uma viagem de 1.200 quilômetros. Ontem nós estivemos visitando uma família muito querida nossa lá de Jundiaí, e eles falavam dos familiares que eles foram visitar lá no norte de Minas. Falou assim, é cerca de 1.300 quilômetros de carro, eu acho que dá cerca de umas 20 horas de viagem. Ah, irmãos, que viagem difícil. Agora imagina você viajar essa distância num lombo de um animal, a pé. Quantos dias, quantas semanas, quantos meses aqueles homens devem ter viajado? Epafrodito deve ter viajado. Ele chega a Roma, ele entrega a oferta para Paulo, ele está com Paulo, mas ele está decidido, de acordo com a orientação de Paulo, a regressar para Filipos, e foi o que aconteceu. Porque esta carta chegou até os filipenses, significa que Epafrodito voltou 2.600 quilômetros, 1.300 para ir, mas 1.300 para voltar. Aquele homem fez isso porque ele amava o Senhor e amava os seus irmãos lá de Filipos. Os filipenses precisavam receber esta carta, e graças a Deus por isso, porque nós precisávamos também ter esta carta. E porque Epafrodito, meus irmãos, tinha este amor abnegado, ele resolveu obedecer. Irmãos, é fácil, um comentarista bíblico chamado James Montgomery Boyce, ele disse que é fácil colocarmos outras coisas em primeiro na nossa vida. Por exemplo, você pode colocar sua própria reputação em primeiro lugar, pode colocar seus prazeres em primeiro lugar, pode colocar os seus planos, a sua família, o seu sucesso ou qualquer outra coisa em primeiro lugar. No entanto, se você fizer isso, todas essas coisas ficarão distorcidas. Nós precisamos colocar o interesse de Cristo em primeiro lugar. O interesse de Cristo em primeiro lugar. E é o que nós vemos Paulo fazendo, é o que nós vemos Timóteo fazendo, é o que nós vemos Epafrodito fazendo, é o que nós vemos Cristo fazendo. Porque tanto Paulo, quanto Timóteo, quanto Epafrodito estão fazendo isso, porque eles aprenderam de Cristo. Porque eles são imitadores de Cristo. Epafrodito, um homem pronto a servir, mesmo correndo grandes riscos. Porque se você prestou atenção na leitura, você leu que este homem adoeceu mortalmente. Olhe comigo a partir do verso de número 26. Ele tinha muita saudade de todos vocês e estava angustiado, porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. De fato adoeceu e estava à beira da morte.
Epafrodito, nós não sabemos se durante a viagem até Roma, nós não sabemos se em Roma, porque naqueles dias havia uma grave doença ali, ficou conhecida até, se não me falha a memória, por febre romana, mas o fato é que Epafrodito adoeceu, ficou gravemente adoentado. E Epafrodito, meus irmãos, está preocupado. Eu não sei se você prestou atenção, Paulo diz assim, no verso, olha comigo novamente o verso 16, ele tinha muita saudade de vocês, estava angustiado. E a palavra que Paulo usa do grego aqui, é a mesma palavra que foi usada para Cristo na cruz. Para a angústia, para o sofrimento de Cristo na cruz, é claro que não foi de mesma intensidade, mas Epafrodito estava angustiado. E por que Epafrodito estava angustiado? Porque ele estava angustiado por causa da doença que ele sofreu, estava angustiado pensando que ele poderia, na viagem que ele teria que voltar para Filipos, na possibilidade dele adoecer. Não, nada disso, estava angustiado porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. Epafrodito está lá, depois de ter adoecido mortalmente, Deus tendo tido misericórdia e curado a vida dele, ele está angustiado, porque ele ficou sabendo que os irmãos de Filipos estavam preocupados com ele. A preocupação de Epafrodito, a angústia de Epafrodito não era com ele mesmo, mas era só de pensar, meus irmãos estão a cerca de 1.300 quilômetros de distância, e ficaram sabendo da minha doença, estão preocupados comigo. Então isso preocupava Epafrodito, a preocupação dos seus irmãos. Será, irmãos, que nós nos angustiamos por causa do sofrimento do nosso irmão? Ou apenas por causa das coisas que têm a ver conosco? Então ele era um homem preocupado com seus irmãos. E Paulo diz no verso de número 27, de fato adoeceu até a morte, à beira da morte, mas Deus se compadeceu dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Porque se Epafrodito tivesse morrido, Paulo iria se entristecer profundamente. Então Paulo está dizendo assim, graças a Deus que o curou, porque senão seria muito difícil para mim. Percebe, irmãos, esse trio? Paulo, Timóteo e Epafrodito. Um grupo de pessoas que representam, que imitam a Cristo. Verso de número 28. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo para que, vendo novamente, vocês fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. Paulo está preso, sofrendo, preocupado com os irmãos filipenses. Timóteo está lá com ele, disposto preocupado com os filipenses. Epafrodito está com eles, angustiado, pensando na preocupação dos filipenses. Ambos centrados em Cristo, na obra de Cristo, amando os irmãos. E Paulo diz, eu quero enviar Epafrodito para que vocês fiquem felizes, e aí eu vou ficar também. Percebem, irmãos, o que está acontecendo aqui? E aí Paulo complementa no verso 29, recebam-no, pois, no Senhor com toda alegria, e honrem sempre os que são como ele. Por quê? Por causa da obra de Cristo, ele quase morreu, arriscando a própria vida, para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Epafrodito foi alguém que arriscou a própria vida, por amor àqueles irmãos, mas acima de tudo, por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, por amor à obra de Cristo. Será, irmãos, que é assim que nós temos vivido? Será que é assim que nós temos vivido? Eu quero concluir essa mensagem dizendo, queridos, que Epafrodito, assim como Timóteo, assim como Paulo, eles foram exemplos imitadores de Jesus. Epafrodito, mesmo sendo um servo de Deus, sofreu angústia e demonstrou amor. Da mesma forma Paulo e da mesma forma Timóteo. Eu quero então dizer, queridos, que estes três, juntos, eles nos dão um exemplo, eles nos mostram que de fato é ser um imitador de Cristo. Paulo apresenta três exemplos da mesma atitude de autorrenúncia, como nós aprendemos a respeito de Cristo. Do sentimento que houve em Cristo, da mesma forma de agir de Cristo que nós vimos no verso de número 5. Paulo apresenta, ele escreve sobre a sua própria prontidão para sofrer o martírio, como nós vimos no verso de número 17. Ele menciona o altruísmo, o trabalho altruísta de Timóteo a favor de Cristo e da igreja, como nós vemos nos versos 18 a 23. E finalmente, Paulo fala da devoção
de Epafrodito à missão que fora confiado a ele, de levar a oferta até Paulo e depois na disposição de voltar a Filipos para levar esta carta. Irmãos, o julgamento de Paulo se aproximava e Paulo está pensando sobre isso. O que seria dele? Será que ele seria liberto? Ele tinha esperança de ser liberto e voltar para Filipos? Ou será que ele seria morto? Bom, nós já vimos, alguns domingos atrás, que em Filipenses 1:21, que não importava, porquanto para ele o viver era Cristo e o morrer era lucro. O que então Paulo está pensando acerca daqueles dias? Sobre si mesmo, sobre o seu futuro? Não, ele está pensando nas necessidades dos seus irmãos, a ponto de sacrificar os próprios interesses por ele. Isso me faz lembrar de Jesus Cristo, que entra em Jerusalém, e lá em João 13 nós lemos que ele, amando os seus discípulos, amou-os até o fim. E que mesmo sabendo que ali ele seria traído, e dias depois ele seria crucificado, Jesus passa a lavar os pés dos seus discípulos. Jesus está concentrado na necessidade dos seus discípulos. E a pergunta é assim, meus irmãos, que nós temos vivido? Então, queridos, no reino de Cristo, cada pessoa tem importância. E no reino de Cristo, todos devemos servir uns aos outros. E é assim que nós nos tornamos parecidos com Jesus. Jesus diz, lá em João 13, verso 35, nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Nós começamos o culto desta manhã lendo sobre o grande amor de Deus em João 3,16. E lemos também em 1 João 3,16, que assim nós devemos amar o nosso irmão, a ponto de de entregar a nossa vida. Este trio, então, Paulo, Timóteo e Epafrodito, formam uma figura melhor de Jesus, que cada um deles podia formar individualmente. Paulo lembra e aponta para aquele que é o grande teólogo, o grande mestre, o grande missionário que é Jesus. Timóteo, meus irmãos, aponta para aquele que não pensou em si mesmo em primeiro lugar, mas que deixou a sua glória por nós, que é Cristo. E Epafrodito nos aponta para aquele que tem interesse em servir aos outros e a ponto de dar a própria vida por nós, que é Jesus.